Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é muito bonito e profundo no sentido de que os humildes são os pobres de espírito. E nesse sentido, conforme está no Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Interessante que procurai o Senhor Deus é um imperativo frequente nas Escrituras, indicando que a busca por Deus deve ser ativa, sincera e constante, assim como está em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor Deus enquanto é possível achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Da mesma forma está em Jeremias 29, do versículo 13: Buscai-me, eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no sentido do coração que reviverá, é conforme está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Ou seja, a busca constante de Deus é a manifestação de nossa fé, transformada em atitude de vida. Devemos viver aquilo que tem fé, e a fé vai determinando a forma que nós vamos vivenciando os nossos dias. Na liturgia de hoje celebramos o ofício de memória dos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, exemplos de fé na educação de Santa Teresinha e exemplo de fé para muitos de nós na caminhada, onde a santidade deve ser manifestada na própria vida. E quando que nós conseguimos buscar a santidade? Nessa busca incessante por Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Nós não podemos tirar o sentido da vida, o sentido de buscar a Deus. Buscar a Deus com nossas próprias vidas, na nossa forma de viver. E veremos que nas leituras de hoje trata exatamente dessa dimensão da fé. Na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, dos versículos 29 a 32, e capítulo 50, dos versículos 15 ao 26, temos no sentido a promessa maior, uma fé além da sepultura. Ou seja, temos aqui elementos da morte como portal, não como fim. E os elementos da leitura nos apontam para a cena final da vida de Jacó. E depois de José em Gênesis, não é apenas um relato de despedidas e enterros. É uma declaração de fé na fidelidade de Deus e na esperança escatológica do povo de Israel. Ambos, pai e filho, morrem apontando para a promessa futura. E aqui aprendemos a arte de morrer na fé. Olha que interessante. Nós devemos desenvolver em vida a arte de caminhar pela fé, mas também de morrer na fé. E a morte de Jacó e a fé no retorno à terra prometida, nos versículos 29 e 32. Jacó, mesmo no Egito, manda que seus ossos sejam levados para Macpela, onde estão sepultados Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Lia, patriarcas e matriarcas da aliança. Isso mostra a continuidade da promessa de Deus. A aliança que começou com Abraão não terminou. E a fé escatológica de Jacó. Ele crê que Deus visitará o seu povo e os conduzirá à terra prometida. Ou seja, aquilo que nós entendemos como fim, como limite, Deus ele transpõe esses limites. Ele nos aponta para uma nova perspectiva de vida, e essa nova perspectiva de vida nos traz uma dimensão de uma nova identidade espiritual. E a nossa nova identidade espiritual é aquela que nós estamos inseridos em Cristo. Com Cristo estamos ressuscitados e devemos viver assim, de forma distinta. E no evangelho de hoje,
Em Mateus capítulo 10, dos versículos 24 ao 33, Jesus prepara os seus discípulos para a realidade da perseguição. Segui-lo significa assumir a verdade do Evangelho diante do mundo, ainda que isso custe rejeição, calúnia ou até a morte. Vejamos que no versículo 24 está assim: o discípulo não está acima do mestre. E se Cristo foi rejeitado, o mesmo será esperado daqueles que o seguem de verdade. O chamado cristão não é um caminho de comodidade, mas de fidelidade corajosa. E vejamos que no versículo 25 está assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. E São Tomás de Aquino ensina que o bem mais precioso da vida cristã é a conformidade com Cristo crucificado. Isso significa que, longe de fugir do sofrimento, o discípulo vê nele um caminho de purificação e união com Cristo. São João da Cruz afirma na subida do Monte Carmelo: para chegar ao que não sabes, deves passar pelo que não sabes, e para chegar à posse do que não tens, deves passar pelo que não tens. A caminhada da fé é forjada ainda de muito daquilo que nós estamos vislumbrando, estamos buscando ter certeza. E tudo isso nós vamos sendo forjados na obediência, na renúncia e na cruz. E gostaria de chamar a atenção que Jesus repete 3 vezes nos versículos 26, 28 e 31. Não tenhais medo, mas este não temer não é orgulho humano, é confiança no Pai que tudo vê. O que está no versículo 29? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E Santa Teresia dizia: a confiança faz milagres porque tudo espera de Deus. E São Francisco de Sales lembra: nada nos acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade para nosso maior bem. E nesse sentido, o cristão vive da confiança filial. O Pai cuida de nós até nos menores detalhes, até os fios de cabelo são contados. E com isso, voltamos à própria dinâmica da fé da primeira leitura em Jacó. Reconhecer que Deus está no controle de tudo, Ele é o Senhor de nossas vidas, de nossa existência, é um reconhecimento não só intelectual, mas um reconhecimento de vida. E por isso, no versículo 32, o que Jesus fala? Todo aquele que me conhecer diante dos homens, também eu reconhecerei diante do meu Pai. E aqui está a consequência escatológica da fidelidade cristã. Confessar Cristo diante do mundo é garantir que ele nos confesse diante do Pai. É a linguagem do juízo final. São Gregório Magno ensina: a língua que se calar por temor do mundo será calada diante do trono de Deus. Portanto, calar-se diante do erro, omitir a verdade do Evangelho por medo, vergonha ou respeito humano é negar o próprio Cristo. Mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. São João Paulo II advertia: o mundo precisa de testemunhas, não de cristãos camuflados, e por isso devemos assumir verdadeiramente o nosso compromisso com a fé que temos. Se a fé que temos é manifestada em vida, que a nossa vida manifeste Cristo. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.